Shabbat Shalom to everybody. Shabbat Shalom a todos. É tão bom estar com vocês nesta manhã. O título oficial da minha palavra é As Raízes Históricas do Antissemitismo. Mas para entender o antissemitismo, nós precisamos primeiro refletir no chamado de Deus para Israel e a rebeldia da igreja cristã contra esse chamado. A intenção de Deus para a salvação da humanidade sempre teve e sempre tem uma dupla dimensão, uma dimensão dúplice. Primeiro temos o papel de Israel, porque Deus decidiu que todas as bênçãos na terra serão transmitidas, pelo menos indiretamente, por meio de Israel. E segundo, há uma necessidade para que haja uma relação correta, um correto alinhamento das outras nações com o povo escolhido de Israel para cumprir os planos para a história da salvação. E em sua soberania, o Todo-Poderoso decidiu que a salvação do mundo repousa na sequência de 4 eventos inseparáveis. Primeiramente, há uma aliança de Deus com Abraão e com todo Israel. Em segundo lugar, a cruz e a ressurreição do Messias, que é judeu, trazendo a expiação a todos os que creem no sacrifício do Cordeiro. Em terceiro lugar, Pentecostes, onde o derramamento do Espírito Santo aconteceu sobre todos os que creram em Cristo. E em quarto lugar, e finalmente, o primeiro concílio de Jerusalém, como está em Atos 15. E nesse momento, todos os judeus declararam que os crentes gentílicos precisavam estar unidos com Israel, sendo enxertados na oliveira Israel, de acordo com Romanos 11, e que eles deveriam formar, junto com Israel, o Israel que crer, um povo de Deus, uma só igreja do Messias. E somente nessa conexão inseparável com Israel, os crentes gentios teriam um pleno direito à primogenitura dentro do povo de Deus. E essa unidade entre judeus e gentios, a intenção é que fosse a cura de todas as divisões na humanidade. E essa unidade de judeus e gentios é crucial para a cura de toda distorção da humanidade. Quando o pecado original entrou na Terra, a divisão da humanidade foi o resultado imediato. E nós sabemos disso porque lemos nos primeiros capítulos de Gênesis, quando lemos a respeito de Caim e Abel e a Torre de Babel e a completa confusão entre todas as nações. E como resultado disso, a redenção do pecado não significa apenas a salvação do indivíduo por meio do sangue de Jesus, que é a cabeça do corpo. A redenção também é a superação do pecado da divisão da sociedade, por meio da unidade do corpo, que pertence à cabeça. E essa restauração da sociedade, essa cura, começa com a unidade do judeu e gentil na única igreja do Messias. Não é de se admirar que Satanás tenha feito todo o possível para impedir essa unidade e separar os dois. Agora, tudo parecia estar muito bem obrigada depois do Concílio dos Apóstolos em Jerusalém. Mas então, no início do 2º século depois de Cristo, algo dramático aconteceu. Quando os romanos invadiram Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo, eles destruíram o templo, declararam que os judeus eram inimigos de todo o Império Romano. E a partir desse tempo, era perigoso para os cristãos gentios se identificarem com os seus irmãos judeus messiânicos. Os crentes gentios quebraram os vínculos, rompendo o relacionamento com os judeus messiânicos. E isso fez com que eles excluíssem os líderes judeus messiânicos de seus concílios e os isolaram de todos os desenvolvimentos teológicos da igreja a partir daí.
as congregações judaico-messiânicas se tornaram marginalizadas. E até 450 depois de Cristo, todas as congregações messiânicas por volta desse ano já haviam sido extintas. A igreja cristã gentílica foi purificada de toda a herança judaica, de todo culto judaico, toda adoração, todo estilo de vida judaico. E todo esse terrível desenvolvimento acabou exigindo uma teologia de fundação, e isso ela testificaria do que acontecia. Essa teologia acabou se tornando a teologia da substituição, como ela é conhecida, ou supersessionismo. É uma teoria bastante simplista, surgiu no primeiro século, com os mais proeminentes pais da igreja da época, tanto do Oriente como do Ocidente, e a teoria é bastante simples. Primeiro, lógico, porque os judeus mataram o filho de Deus, Jesus, o pai então está punindo os judeus e revogando sua aliança com eles são condenados e então perdem o seu direito de primogenitura, já não são mais, eles deixam de ser o povo escolhido e o lugar deles é ocupado, substituído pela igreja cristã gentílica, que então vem a ser conhecida como a nova Israel espiritual. E entre esses pais da igreja estavam os mais proeminentes, Irineu de Lyon, Ambrósio, o famoso bispo de Milão, do quarto século, Agostinho, o mais influente dos pais da igreja ocidental. Mas também homens como, por exemplo, Orígenes, famoso pai da igreja oriental, João Crisóstomo, o pregador mais venerado da igreja bizantina. Todos esses eram grandes teólogos, mas eles estavam cegos ao entendimento do plano eterno de Deus envolvendo os judeus na história da salvação. E isso teve um efeito em todos os séculos seguintes, chegando até nós hoje. Essa teologia da substituição estabeleceu uma legislação antijudaica para a igreja e para o Estado. O imperador Constantino ordenou em 325 depois de Cristo que a igreja se separasse de toda a sua herança judaica. E todo judeu que era batizado tinha de primeiro se distanciar publicamente de toda a sua família e herança judaica também. E desde o segundo concílio de Nicéia, que aconteceu em 787 depois de Cristo, uma terrível perseguição começou para aqueles judeus que haviam sido batizados e que na privacidade de suas casas continuavam com suas práticas judaicas. Muitas vezes era proibido do lado de fora, mas dentro das suas casas eles continuavam com aquelas práticas. E nós sabemos, já falamos sobre isso, que no Brasil isso levou no século XVI a XVIII a terrível perseguição dos anusim, os judeus convertidos à força na Espanha e Portugal e nas colônias, pela então chamada Santa Inquisição. Os judeus sofreram muito nessa perseguição, que na sua memória coletiva consideram que esse horror não é nada menos do que comparam com a terceira destruição do templo. E nós, os católicos, temos de pedir perdão, né, por essa perseguição. Mas o antijudaísmo e antissemitismo não é só uma coisa católica, não é só um pecado católico. Todas as outras linhas e correntes do protestantismo também se uniram a ela a partir de Martinho Lutero. E esse antijudaísmo cristão preparou o caminho para a horrível história do antissemitismo, finalmente levando ao assassinato em massa dos judeus no Shoah, no Holocausto. Como resultado dessa extinção dos judeus messiânicos, como a parte judaica da igreja, a parte mais necessária, né, de fato o que aconteceu foi uma sedimentação do cristianismo gentilizado para os séculos que estavam por vir. E como cristãos gentilizados, nós acabamos perdendo muito da mentalidade, a cosmovisão bíblico-judaica.
Teólogos tentaram minimizar ou explicar ou custear isso, essa perda por meio de outras filosofias e outras mentalidades, como a mentalidade grega, mas não dava, não funcionou, porque não era mais possível interpretar corretamente a Bíblia, que foi escrita por judeus, sem uma mentalidade hebraica. E muitas interpretações diferentes das Sagradas Escrituras, muitos maus entendidos aconteceram por causa dessa cosmologia, essa cosmovisão errada, produziram muitas divisões na igreja dentro do próprio cristianismo. E a substituição dessa parte judaica da igreja foi seguida por uma série de outras substituições, seguindo o mesmo padrão de substituição. Quando você olha a história do último século, sempre houve uma nova igreja substituindo a antiga ou a histórica. A nova igreja vem e se diz mais santa, mais espiritual. Mas isso, lógico, só dura até que venha uma nova igreja dizendo a mesma coisa. Para que haja a cura desse drama, desse trauma, são 2 passos necessários. Primeiro, compreender e acolher plenamente o eterno papel de Israel e ajudar a restaurar a parte judaico-messiânica da igreja. Isso requer uma segunda conversão, praticamente. Uma conversão a Israel. E quando eu falo de conversão, eu não estou dizendo que você precisa se converter de novo para a sua salvação pessoal. Mas significa que ao compreender o chamado de Israel e apoiá-lo completamente, nós entramos na plena herança da nossa redenção. Vendo, sim, dizendo sim, plenamente sim a tudo que Deus decidiu em usar Israel como um instrumento-chave para a cura da humanidade. E o segundo passo é fazer tudo o que é possível para curar a primeira divisão da igreja, uma divisão entre crentes judeus e gentios. E o TJC2 é a respeito disso. Nós cremos que agora é a hora. Deus ressuscitou a parte judaica da igreja quando estabeleceu o movimento messiânico dentro do judaísmo, como nós ouvimos do Marty e do Dan. E a hora é agora para restabelecer a unidade de judeus e gentios na única igreja do Messias. Todos os esforços ecumênicos em direção à unidade dos cristãos, por melhores que sejam, falharão de alguma forma até que haja a cura dessa primeira divisão no povo de Deus. Eu quero terminar a minha palavra aqui com o meu testemunho pessoal. O antissemitismo não é uma coisa histórica só, teve os seus efeitos muito mais, no passado muito mais próximo, no último século, e ainda dura até hoje. Eu já disse que a história do cristianismo e do judaísmo era estabelecer os fundamentos para que o antissemitismo secular dos horrores do nazismo, mas o meu passado, ele também envolve isso. Eu não gostaria de admitir isso, mas eu cresci numa família católica praticante, onde havia oração familiar habitual, e aos 12 anos de idade, eu perdi aquela minha fé como de criança, por conta de uma crise muito severa e grave entre eu e o meu pai. E nesse vácuo emocional, eu acabei me apegando muito ao meu avô materno. E ele exerceu uma influência muito forte sobre mim. O único problema era que o meu avô ainda era um fervoroso nazista, um verdadeiro discípulo de Adolfo Hitler, e mesmo muitos anos depois da guerra, durante a maior parte da vida dele, ele serviu tempo integral no Partido Nazista durante os anos da Segunda Grande Guerra Mundial. E ali estava eu finalmente
tendo vínculos fortes com ele aos 12 anos de idade, eu absorvia como uma esponja tudo o que ele me dizia a respeito da ideologia nazista. E eu acreditava, eu engolia inteiro, e aquilo foi me transformando. E eu passei a odiar os judeus. Eu estava totalmente convencido, ainda como criança, que os judeus eram a causa de todos os problemas do mundo. Eles manipulavam a economia, tudo que acontecia no mundo. Eu tinha certeza de que eles eram o problema, a causa do meu povo alemão não ser a melhor de todas as nações. Nós precisávamos eliminar essa escória. E mesmo quando menino, eu experimentei do nazismo do Hitler, não era só como uma teoria política, mas era uma força espiritual do mal, era algo maligno. E aquilo começou a me envenenar, começou a me transformar. E eu comecei a ver o mundo pelos olhos do diabo. Eu ouvia o meu avô e os seus ensinamentos, e aquilo se transformou quase que numa lavagem cerebral para mim. Graças a Deus, pela graça de Deus, 3 anos depois, eu dei a minha vida ao Senhor Jesus aos 17 anos de idade. Me tornei parte da renovação carismática católica. Eu até fui reconhecido como um dos maiores líderes de avivamento lá na Áustria, dedicado à unidade e reconciliação dos cristãos. A minha esposa e eu começamos uma comunidade em Viena. Nós estudamos teologia e depois eu me tornei o arquidiácono, o diácono-chefe da nossa diocese. Mas, contudo, porém, todavia, havia algo em mim, depois de todos aqueles anos, que ainda não havia sido curado. Por fora, eu vivia como um cristão dedicado, adorando, pregando, ensinando, profetizando. Um homem em posições estratégicas de liderança na Igreja da Áustria. Mas por dentro, o ódio contra os judeus permanecia. E isso era mais de 2 décadas depois. Esse veneno no meu coração, ele limitava a minha liberdade espiritual. Mas a mudança veio uns 20 anos depois, 25 anos atrás, lá em 1995. Os líderes carismáticos lá no meu país organizaram uma marcha de arrependimento para marcar o aniversário dos pecados dos nazistas contra os judeus, 50 anos depois da guerra. A rota da nossa marcha seguiu a Marcha da Rota da Morte de 1945, quando 250 mil judeus foram expulsos pela Áustria nos últimos dias da guerra. Como presidente do grupo de liderança cristã, eu tive de participar nessa comemoração. E durante a marcha, muitos choravam, muitos dos meus amigos expressavam tristeza e oravam por arrependimento. E lá estava eu, não sendo capaz de entender nada daquilo, de simpatizar, de empatizar, nada. Era tocado o chofar a cada 5 quilômetros, e aquele som penetrante me atravessava da cabeça aos pés. Esse foi o milagre da purificação do meu ser, do meu homem interior, libertando-me de toda força demoníaca. E, finalmente, ao término da marcha, chorei horas a fio depois dessa purificação, e o meu mundo foi totalmente transformado. Pela primeira vez eu conseguia ver Jesus como rei dos judeus. Pela primeira vez eu comecei a compreender o amor de Deus por Israel. E ali mesmo, chorando, eu fiz um compromisso. Assim como fui uma maldição para o povo judeu, a partir de agora quero ser uma bênção para eles. E Deus começou a responder essa oração imediatamente. 2 anos depois,
eu entrei para o grupo núcleo do rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém e estou aqui até hoje. Amém.